Dois, três. Olá, meu nome é Bárbara Heloísa de Souza Paiva. O título do meu trabalho é A Subrepresentação Feminina na Política Brasileira, Intersecções entre Gênero, Violência e Relações de Poder. Quando a gente para estudar, fazer um estudo maior das violências, a gente vê que elas estão alicerçadas com o gênero, e o gênero está alicerçado com essa ideia das construções das relações de poder, né. E quando a gente pensa na participação feminina na política brasileira, a gente chega a uma conclusão de que existe uma subrepresentação, porque, mesmo com diversos mecanismos, hoje ainda a realidade do cenário político brasileiro é de que existe pouca participação, uma subrepresentação, de mulheres dentro desses espaços e ambientes políticos. Nós temos alguns marcos legais que eles, de certa forma, eles favorecem, eles tentam dar esse espaço para a mulher, né, que é uma pessoa que dentro, assim, socialmente a gente sabe que a mulher passa por situações de violência e discriminação, que acabam não favorecendo essa participação dentro desses cenários políticos. Nós temos a lei número 9.100, né, que ela é bem antiga, que ordena ali leis municipais e ele coloca que qualquer partido ou coligação tem que ter no mínimo, tem que ser preenchido, né, constituído, por 20% por mulheres, que a gente sabe que também essa não é uma realidade nos municípios. Além disso, nós temos a lei número 14.192, que ela é de 2021, que ela tem o objetivo, de estabelecer normas para a prevenção eh, da violência política contra a mulher, que é algo muito comum dentro dos espaços políticos. E também nós temos uma portaria, né, número 791 de 2019, que ela é muito importante porque ela o Tribunal Superior Federal ele formula um projeto conhecido por TSE Mulheres, que é um website, né, se você coloca TSE Mulheres no Google, você vai para esse website, e lá tem estatísticas, dados em tempo real sobre a participação feminina, no Brasil, né, das mulheres, os cargos que as mulheres, como é que funciona a questão da reeleição, as mulheres elas têm quantos por cento são reeleitas, quantos por cento não participam mais, então é bem interessante esses dados que eles fornecem. Inclusive eles falam sobre a caminhada política das mulheres no Brasil, né. Então é uma proposta bem interessante, mas ainda assim a gente vê que existem outras coisas culturais e sociais que impactam e influenciam diretamente nessa participação feminina da mulher, mesmo diante de todos esses marcos legais que prevêem, que reforçam essa participação feminina dentro da política. O objetivo do trabalho, foi analisar os desafios, né, na inserção e permanência das mulheres dentro desse espaço político brasileiro, através de outras pesquisas realizadas e também de vivências, de algumas líderes políticas importantes. A metodologia foi revisão de literatura e pesquisa documental. Então, a gente tem que falar, né, é impossível, não falar sobre violência política, sobre mulher, e não trazer um pouco dos conceitos de gênero e de poder, né. O gênero, ele é comumente associado a uma questão biológica do sexo, é homem ou mulher, então a gente tem que entender o gênero de uma forma bem mais ampla, porque ele é um conceito muito mais amplo. O gênero, ele é um produto de diversas representações culturais, e políticas, né. É uma categoria muito interessante quando a gente faz uma análise histórica. E por ele ser um produto de representações culturais, a gente entende que o gênero, ele é construído em cima de uma norma cultural, né. E a partir do gênero se constrói as ideias dos papéis de gênero, em cima de uma cultura heteronormativa, se a gente pensar assim de base, a gente entende que mulher, né, a mulher e o homem têm funções diferentes na sociedade, né. A mulher sempre é vista de uma perspectiva submissa, né, é a pessoa que cuida do lar, enquanto o homem sai, o homem tem uma atividade maior fora de casa, e participa da política, ele está dentro dos espaços de poder, né. E lá, quando a gente pega poder, a gente pega toda aquela ideia do Foucault que ele traz a microfísica
no seu livro, né, Microfísica do Poder, o poder como uma grande rede de grandes relações, né, de micro e macro relações, a gente pega e aplica isso dentro das perspectivas de gênero. Por quê? Porque quando a gente entende o gênero, a gente entende que o poder, né, ele também está dentro dessa ideia dos papéis de gênero. Porque na sociedade, quem é que tem mais poder? Né? O homem, né? Então, quando a gente entende que o homem tem mais poder em relação à mulher, isso acaba favorecendo, né, a discriminação e a violência contra a mulher, né. Então tem um estudo muito interessante do Narvaez e Pollack de 2006 que ele fala que a historicidade dessas relações de poder tão desiguais é uma explicação para essa discriminação e violência contra a mulher. E em 2018, né, foi feito um estudo pelo Instituto Alziras, né, que essa pesquisa, ela foi realizada em todo o Brasil, né, sobre o perfil de prefeitas no Brasil em mandato de 2017 a 2020. E lá aparecem alguns dos motivos do porquê que essas mulheres, né, quais os desafios, os motivos por que essas mulheres não se reelegem, não continuam dentro da política, né. Então, no estudo é interessante porque parece que um grande desafio para a mulher hoje, a participação na política, é que elas têm que fazer o trabalho doméstico, então elas ficam mais tempo imersas dentro de casa, cuidando do lar, porque esse é o papel que elas desenvolvem, e isso também seria uma explicação do porquê que elas não participam ativamente da política. E é bem interessante isso, porque quando as prefeitas falam sobre o principal desafio de você ser prefeita, é que além de ser prefeita, você também é dona de casa. Então você fica sobrecarregada com coisas da prefeitura, né, isso no relato de algumas mulheres, e você também tem um segundo trabalho quando chega em casa. Você é responsável pelas compras, pela limpeza do lar, então isso é uma coisa que apesar de parecer muito simples, é um atravessamento muito grande, né. É uma preocupação que um prefeito, uma figura masculina não teria. Então as mulheres falam desse desafio, né, e falam que isso acaba gerando uma falta de apoio da família, né, em elas continuarem dentro da política, por elas não terem, por elas não ajudarem em casa, né. Então a maioria dessas mulheres prefeitas no Brasil, elas não têm essa retaguarda familiar, não tem esse apoio dos seus parceiros, né, que acabam se divorciando. Além disso, também elas ficam como outro desafio para continuar dentro desse cenário político, a falta de investimentos, e de recursos por parte do partido, né, da coligação em que elas estão associadas. Eles não, oferecem recursos na campanha, para uma futura campanha de reeleição, e isso acaba desmotivando elas a continuar. Né, 23% desse público falam que um dos desafios é porque elas são desmerecidas dentro desse ambiente de poder, né, dentro desse ambiente político, simplesmente por serem mulheres. E 30% também elencam como um desafio, né, o assédio e a violência simbólica, ou a nossa querida violência política. Violência simbólica e política tem relação. Também um dado que eu acabei não colocando no slide, mas que aparece na pesquisa, é que 20% delas, que estavam, cumprindo o mandato na época, não sabiam se queriam tentar uma nova campanha, um novo período de campanha, um novo período eleitoral, tentar se reeleger, e outras 12% tinham certeza que não queriam mais se reeleger por conta de todos esses desafios. Então, a gente percebe que mesmo com tantos investimentos, mesmo com tantas políticas, ainda assim não se tem uma, normatização das mulheres dentro desses espaços políticos, né. Então, esse é um desafio também, porque o maior desafio é mudar uma perspectiva sociocultural, né. Então, quando não se muda essa ideia de que a mulher também pode estar nesse espaço de poder, isso também desafia essa
continuidade delas. Então, perpetua essa subrepresentação feminina na política brasileira, né. Além disso, a gente também pode citar alguns casos, como o caso Dilma Rousseff, né, que já teve várias capas pela Isto É, sempre associando algumas ações da presidente como ataques de explosão, né, claramente estereotipando, com a mulher que faz TPM, a mulher e seus ataques de raiva, assim, colocando a ex-presidenta nesse posto de que cuidado, ela é mulher, ela tem ataques de raiva, ela é histérica. Então, isso também é um desafio para outras mulheres que estarem, dentro da política, né, pensando nessas vivências da presidenta Dilma. Além disso, também nós temos o caso Marielle Franco, né, que foi uma vereadora eleita e acabou sendo, assassinada, né, por estar mexendo nos projetos, por ser uma mulher, e mulheres em espaço de poder com voz ativa incomodam. Então, dessa forma que eu queria deixar o trabalho de que existe, um desafio, mas que a gente tem que pensar em mudar o cenário a nível, cultural e social, né, de que hoje as mulheres podem, a gente precisa naturalizar, as mulheres também como pessoas que devem ter acesso ao poder. É importante para que a própria classe tome as decisões, né, sobre que envolve o nosso corpo, sobre os nossos direitos. Então agradeço pela oportunidade e coloco aqui meu recado de Marielle presente. Muito obrigada.